Olá, 4 de junho de 2019, as principais notícias desta terça-feira você confere agora aqui na TV Difusora. Crianças de Bacabal morrem em deslizamento de terra no Chile. Em Imperatriz, dados oficiais apontam redução de 40% no número de homicídios. Em Caxias, grupo se reúne para tratar do protagonismo dos negros. Em São Luís vai ser inaugurado hoje o Museu da Gastronomia do Maranhão. E na política, ex-candidato a presidente João Amoedo cumpre agenda hoje aqui na capital maranhense. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouco aqui no estúdio também eu vou receber o economista Felipe de Holanda. Vamos fazer uma análise aí em relação aos números divulgados pela PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Homicídios, a PNAD contínua do IBGE, mostrando que inclusive aí depois de 4 anos seguidos de queda, o emprego no setor privado com carteira assinada voltou a crescer. Vamos fazer uma análise sobre esses dados e também sobre o crescimento do mercado informal daqui a pouco aqui no Bom Dia Maranhão. O Aeroporto Internacional de São Luís, Marechal Hugo da Cunha Machado, recebeu o certificado operacional de aeroporto da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Nós vamos agora ter informações sobre esse assunto com o Eduardo Ericeira, que explica para nós o significado desse documento publicado ontem no Diário Oficial. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma notícia interessante, importante aqui para a capital São Luís. Isso mostra que o aeroporto vem melhorando aí essa questão de operação, tanto para receber turistas quanto as pessoas que partem aqui de São Luís para outros locais. Como você disse, Adalberto, esse certificado operacional aí emitido pela ANAC disponibiliza e mostra que o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado aqui na capital São Luís, ele pode receber mais voos ainda, pode operar com mais voos e com aeronaves de maior porte. Antes da emissão do atestado, o aeroporto possuía restrições operacionais para o aumento de frequências com aeronaves de maior porte da categoria. Há uma estimativa também que o aeroporto fecha esse ano com um aumento de 5% de operação, quer dizer, de movimentação de aeronaves e também de passageiros em relação ao ano passado. Fecha o ano de 2009 com aumento de 5% na movimentação em relação a 2018. O aeroporto de São Luís, Hugo da Cunha Machado, que registrou no mês de abril o maior movimento dos últimos 2 anos, com mais de 127 mil pessoas transportadas, aproximadamente 4.256 viajantes por dia. O volume é 15,3% maior que o aí contabilizado no mesmo período do ano passado e 12% superior ao contabilizado em 2017, quando foram registradas 113 mil operações. No acumulado do ano, de janeiro a abril, foram mais de 532 mil embarques e desembarques realizados aí, alta de 5,6% em relação a 2018 e 3,3% em comparativo ao ano de 2017. Portanto, aí essa questão do certificado de operacionalização, certificado operacional aí dado ao aeroporto de São Luís aí pela ANAC, melhora a questão, pode melhorar a quantidade de voos, o número de voos e também atende essa questão de infraestrutura e segurança, que é justamente que comprova esse documento operacional. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho, Eduardo Ericeira volta com informações ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 4 minutos, não perca a hora, 7h04. Parlamentares maranhenses e o ministro da Ciência e Tecnologia e Comunicações já estão na Guiana Francesa. Eles foram conhecer de perto uma base de lançamentos que pertence à Agência Espacial Europeia e é uma referência mundial no setor. A nossa equipe acompanhou o embarque da comitiva que seguiu para a Caiena. A visita tem como foco o Centro de Lançamento de Kourou. Segundo o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, esta é a primeira de 3 ações que o Ministério pretende realizar para dialogar com o Congresso Nacional e Governo do Maranhão sobre o uso comercial da base de Alcântara. O projeto é repartido em 3 fases. A primeira é a assinatura e aprovação do Acordo de Salvaguardas com os Estados Unidos no Congresso Nacional. Aí, uma vez aprovado, a gente passa para uma segunda fase, que é toda a análise de planos de negócios locais, toda a conversação com as comunidades, com as autoridades locais e trazer também alguns experts para nos ajudar a montar um plano de desenvolvimento econômico e social aqui da região. E a terceira fase, uma vez que esse plano seja feito e aprovado, a terceira fase é a execução. O ministro embarcou para a Guiana Francesa em um avião da Força Aérea Brasileira ao lado de parlamentares.
Nós estamos indo para essa missão na Guiana justamente para conhecer como que era antes, ouvir a comunidade local, conversar com as pessoas, com os comerciantes, com a comunidade política, para saber como que era antes e qual foi o impacto real dentro da comunidade. Com base no que foi desenvolvido lá, devem ser avaliados os aspectos sociais e econômicos do Acordo de Salvaguarda Tecnológica do Centro de Lançamento de Alcântara, firmado entre os governos do Brasil e Estados Unidos. Desde a implantação da base, houve impactos fortíssimos em relação às comunidades que foram deslocadas e carregam na história esse trauma. Então isso não pode se repetir. Nós temos que ter um tratamento diferenciado que respeite a dignidade das pessoas que ali habitam, que são maranhenses. O acordo ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional. Caso seja aprovado, a Força Aérea Americana poderá fazer operações como lançamentos de satélites e foguetes da base maranhense. A gente está prestes a aprovar, de acordo com o entendimento do Congresso, o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. É importante porque 80% das peças usadas nesse mercado aeroespacial são americanas e nós precisamos do apoio do Congresso para que esse acordo seja aprovado. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou através das redes sociais sobre a ida dos parlamentares à Guiana Francesa. Que essa visita ao centro de lançamento deles seja bastante proveitosa, possam interagir com a nossa base de lançamento de Alcântara aqui, cujo acordo está na Câmara para começar a ser votado e nós, de vez, botarmos para frente o Brasil nessa questão de lançamento lá do Maranhão. O governo maranhense se mostra favorável ao acordo. Nós estamos conhecendo de perto esse projeto, mas tudo indica que é um projeto extremamente importante, que gera emprego, gera oportunidades, e a gente precisa conhecer de perto exatamente para abrir esse debate. Vai lembrar que o centro de lançamento que vai ser visitado por essa comitiva pertence à Agência Espacial Europeia, é estratégico por estar próximo à linha do Equador. E além dos ministros, a comitiva é formada por 17 deputados e senadores. Mas é importante também aprender com o passado, né? No final da década de 1980, início dos anos 90, foram relocadas cerca de 400 famílias de comunidades que viviam onde hoje está instalado o Centro de Lançamento de Alcântara. O acordo de salvaguarda tecnológica segue aí em tramitação no Congresso Nacional e, como disse o vice-governador, é importante que esse debate aconteça e principalmente com a participação da comunidade, daqueles que estão ali, que moram no entorno da base em Alcântara. São 7h mais 8 minutos, 7h08. Você vai conhecer agora a pesquisa aeroespacial e os protótipos de foguetes que são feitos por alunos da Universidade Federal do Maranhão. O modelo é feito de material reciclado e simula um foguete, da mecânica interna até a parte estética. Tudo elaborado por membros do grupo Sirius Rockets, composto por alunos do curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, o BICT, da Universidade Federal do Maranhão. São precedentes que já levam ao empreendedorismo, à gestão. Então, muitos alunos, muitos focos, muitas linhas desses projetos, eles já se interessam ao mercado, eles já geram produtos e é esse o objetivo que a gente quer alcançar realmente, que é de efetivar a maturidade profissional desses jovens nas diversas áreas. Assim, os alunos do curso elaboram todo o projeto de composição do foguete. Ele é feito visualmente, de forma simples, mas também visando a questão ambiental. Como vocês podem ver, ele é feito de papel cartão, tem um paraquedas feito de sacola plástica, justamente visando a questão da sustentabilidade, reutilizando os materiais. O grupo Sirius Rockets trabalha o foguete modelismo, um instrumento educacional e profissional que se destina ao projeto, construção e até lançamento de modelos de foguetes, como mostra esse vídeo. O que a gente quer é poder mostrar que o que a gente aprende não é em vão. A gente pode atribuir isso no projeto, criar nova tecnologia e desenvolver algo para a sociedade. Foram muitos estudos até que se chegasse ao protótipo final mais elaborado. O grupo já realiza trabalhos e projeções desde o ano passado, mas eles pretendem fazer lançamentos bem maiores.
tem em mente no nosso calendário 2 competições, uma nacional e a internacional. A nacional vai ser realizada em Santa Maria, que chama-se CAB, que é o Congresso Aeroespacial Brasileiro, e a internacional, que é o nosso foco principal, é justamente a COBRUF, que vai acontecer na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Para lembrar que as competições acontecem no mês de setembro e também no mês de dezembro. Portanto, em setembro e dezembro essas competições. Você viu aí na reportagem os protótipos aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 11 minutos. Agora vamos falar de segurança com a participação de Silvan Alves. Vamos lá, a participação de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia, Silvan. Vamos falar sobre esse caso das meninas lá no Chile, Silvan, esse deslizamento de pedra, de rocha, não é? Lá estavam fazendo turismo e acabaram morrendo 2 meninas lá de Bacabal? Exatamente. São 2 crianças, no caso uma de 3 e outra de 7 anos, que infelizmente acabaram sendo atingidas pelas pedras que se desprenderam do alto da montanha e acabaram atingindo essas 2 crianças. São crianças de Bacabal, que estavam acompanhadas dos pais. A Embaixada do Brasil já está acompanhando a investigação, porque o que se diz, não é, ou pelo menos as informações que foram repassadas pela própria família, é de que a agência de turismo não teria respeitado uma faixa de interdição. Isso já é uma versão da própria polícia chilena, de que não teria respeitado uma interdição que havia sido feita na área. Eles teriam passado, desrespeitado essa interdição, e que poderia justamente ocorrer esse deslocamento de pedras, e acabou ocorrendo isso justamente na hora em que esse grupo de turistas, inclusive essas brasileiras, o grupo daqui de Bacabal, a família aqui de Bacabal, estavam visitando justamente essa área. É claro que essa investigação vai ser acompanhada pelas autoridades brasileiras no Chile para saber justamente dessa versão que está sendo apresentada no primeiro momento lá pela polícia do Chile, de que haviam desrespeitado essa proibição. Se bem que a gente está há poucos dias, Adalberto, daquela outra tragédia que envolveu aquela outra família de brasileiros também no Chile, não é? Que está sendo motivo de apuração, de investigação também, porque há muita contradição, há muita controvérsia no caso da morte daquelas outras pessoas da família lá de Santa Catarina. Silvan, vamos falar agora de mais um caso de arrombamento aí, na madrugada de hoje, em São Bernardo, bandidos atacaram lá caixas eletrônicas. Eu lembro que ontem a gente já mostrou aqui na capital uma avenida extremamente movimentada, a Avenida dos Holandeses. Aconteceu aqui no caso do Banco do Brasil. A polícia ainda não tem informações sobre os suspeitos, né, desse ataque. E agora no interior do estado? É verdade, Adalberto. A polícia ainda está trabalhando, tentando entender a dinâmica do que aconteceu aqui na agência do Banco do Brasil, aqui do Calhau. Né, que nos últimos meses as quadrilhas se direcionaram aqui para a região metropolitana, e essa de ontem, da madrugada de ontem, foi a 6ª agência atacada aqui no perímetro urbano. Infelizmente, agora, já essa madrugada, menos de 12 horas, já houve uma outra ação também, uma ação violentíssima, daquelas que são denominadas de novo cangaço, onde cerca de 15, 20 homens armados chegaram na cidade de São Bernardo, isso pouco depois das 2 horas da manhã, e aí começaram a atirar, foram na unidade da Polícia Militar, meteram vários tiros lá, inclusive a companhia da Polícia Militar ficou toda perfurada, a viatura também ficou com vários vestígios de tiros, de fuzil, atiraram pela cidade e depois atacaram de forma simultânea a agência do Banco do Brasil e a agência do Bradesco. A informação que se tem é de que eles não conseguiram explodir o cofre da agência do Banco Bradesco, mas que abriram o cofre da agência do Banco do Brasil, também destruíram com explosivo os caixas eletrônicos das 2 unidades bancárias lá da cidade de São Bernardo. Depois saíram atirando pela cidade, haviam cerca de 2 carros. A polícia está investigando se havia uma carreta também, que eles teriam colocado de forma estratégica, fechando a rua na porta do banco, e também foram apreendidas munição de fuzil, munição de calibre 12 e aqueles grampos miguelitos que eles colocam nas ruas, nas
avenidas para furar os pneus das viaturas da polícia, no caso de uma perseguição. Então, todo esse material foi reunido também e já está sendo analisado aí pela polícia, assim como imagens que foram gravadas por câmera de segurança, imagens feitas também pelos próprios moradores que documentaram com imagens de celular a retirada do bando e a ação deles na cidade de São Bernardo do Maranhão. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Confira agora o nosso giro de notícias. Um dos destaques, infelizmente, a morte dessas 2 crianças de Bacabal, no Chile. O Hemomar está participando da campanha Junho Vermelho. A campanha iluminará com a cor vermelha durante todo o mês instituições públicas e privadas, prédios históricos e monumentos em diferentes localidades do país. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de que cada país tenha entre 3% e 5% de sua população doadora de sangue frequente. No Brasil, o índice fica em 1,8%, enquanto em alguns países da Europa, cerca de 7%. Serão feitas ações especiais durante a Semana do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado dia 14 de junho. O programa Feirinha São Luís está concorrendo à etapa nacional do Prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. A Feirinha São Luís concorre ao prêmio na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual. Essa categoria premia o projeto com foco nas ações do município para contribuir para a inclusão produtiva do microempreendedor individual, cooperativas, associações, artesãos, agricultores familiares, assegurando a aplicação do tratamento diferenciado e favorecendo seu desenvolvimento e competitividade. A premiação acontece na próxima quarta-feira, na sede do SEBRAE, em Brasília. 2 crianças maranhenses de 7 e 3 anos de idade morreram na tarde desta segunda-feira após um deslizamento de rochas em passeio turístico na região de San José de Maipo, na Cordilheira dos Andes, no Chile. Isadora Pereira Brigel Carvalho e Cálida Carvalho Trabouço Lisboa são da cidade de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís. De acordo com o jornal chileno, elas estavam acompanhadas por familiares em um ônibus no reservatório El Yeso, a 100 quilômetros da capital Santiago, quando foram atingidas pelas rochas. As 2 crianças foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. No próximo bloco, confira o nosso giro pelo interior do estado, informações de Imperatriz e de Caxias também. E no estúdio nós vamos falar sobre uma pesquisa que acaba de ser divulgada pelo IBGE relacionada ao crescimento do mercado formal, mas o mercado informal também cresceu. A gente vai falar sobre esse assunto, vai analisar com o economista Felipe de Holanda depois do intervalo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 18 minutos, nós voltamos já, imagens ao vivo do Centro Histórico da capital, aí Rua da Estrela, já preparada aí no clima do São João, centro da capital maranhense, Rua da Estrela. A gente volta daqui a pouco com o Bom Dia Maranhão. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado, são 7 horas e 21 minutos. O Sistema de Seleção Unificado, o SISU, vai ofertar mais de 59 mil vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país no segundo semestre desse ano. O Eduardo Alessandra tem mais informações para nós, Eduardo. Pois é, Adalberto, houve um aumento aí, um acréscimo em relação ao ano passado, uma notícia boa para os candidatos que desejam aí ingressar nas instituições públicas de ensino, aí vão em busca do ensino superior, são mais universidades também, e aumentou também o número de vagas ofertadas por essas instituições por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. No ano passado foram ofertadas, em relação à questão desse ano, como eu te falei, houve um aumento, Adalberto, para esse ano estão sendo ofertadas mais de 59 mil vagas, 59.028 vagas em 78 instituições públicas de ensino. No ano passado foram 57.271, quer dizer, houve um aumento em relação ao ano passado em 68 instituições, aumentou também para este ano para 76 universidades. Também a questão do número de cursos, 64 cursos estão sendo ofertados aí para os candidatos se inscreverem, que podem buscar informação por meio aí do site do SISU.
no Ministério da Educação, no site do Ministério da Educação, e clicar aí no link do SISU para buscar mais informações. Essas inscrições que têm início hoje e seguem até a próxima sexta-feira, dia 7. A gente lembra que o resultado da chamada regular será divulgado no dia 10 de junho, então, portanto, 10 deste mês, e as matrículas devem ser realizadas entre os dias 12 e 17 de junho. Tem também a lista de espera. O prazo para aderir à lista de espera é de 11 ao dia 17 de junho. Então, portanto, esses são os prazos aí para as pessoas que quiserem se inscrever para o SISU. Lembrando que os candidatos que podem aí se inscrever no SISU são aqueles candidatos que realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado, o Enem em 2018, e não tiraram zero, não zeraram a prova de redação. Esses candidatos podem se inscrever, estão aptos a se inscrever no SISU. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo voltando aqui no Bom Dia, são 7 horas e 24 minutos. Agora vamos começar o nosso giro pelas principais cidades do estado. De Imperatriz, Luiz Carlos Lima traz as informações da região Tocantina. Luiz, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos. Olha, um levantamento da polícia mostra redução do número de homicídios nos primeiros 5 meses deste ano, na comparação com o igual período do ano passado. A maioria das vítimas foi morta por arma de fogo. Em maio, os últimos registros foram de Marcos Henrique de Araújo Silva, de 21 anos, morto a tiros no bairro Itamarguará, periferia de Imperatriz, e do detento Daniel Pereira da Silva, de 19 anos, morto no último dia 29, vítima de enforcamento. Esses homicídios, nesse padrão, com essa assinatura de facção criminosa, é um dos que a gente prima em solucionar, porque a gente evita a ocorrência de novos crimes, e tem sido assim nos anos anteriores. São números que destacam as ações das forças de segurança no combate ao crime. De acordo com a Polícia Civil, uma das principais causas dessa redução se dá principalmente pela identificação do que motiva os homicídios. Desses crimes em Imperatriz, já são mais de 50% elucidados. E também a realização desse mapeamento, né, dos crimes e suas causas. Então essa análise criminal tem sido positiva para que a gente consiga aumentar o número de elucidações. E a gente tem conseguido aumentar o número de elucidação, que já tivemos números de 20, passamos para 40, 50 e agora 53%, que é a média dos nossos últimos anos, né, de investigação. O mês de junho chegou e chegou também a procura por roupas para as festas juninas. Este ano, por causa da Copa América, o verde e amarelo da seleção brasileira também ganham espaço nas vitrines. A Elissandra, logo que ficou sabendo da data da festa junina na escola onde estuda, procurou organizar tudo. Eu já participei lá na minha escola e eu adoro festa junina. E desse vestido? Desse vestido aqui é muito bonito, eu adoro. Assim como a pequena estudante, muitos pais já estão à procura de roupas características da época. É quase que uma ordem: o xadrez bem colorido, as fitas de cetim e o chapéu de palha estarem presentes. Em escola, o pessoal começa, todo mundo, vai começar a festa junina. Aí ela começou, mãe, me leva para me escolher a fantasia. Este ano, com a Copa Feminina de Futebol, que a seleção brasileira vai participar, algumas roupas têm as cores do verde e amarelo, além das roupas de Bumba Meu Boi, folclore regional, e tem até uma Emília rodeada de xadrez também. Você que quer foliar, brincar, festas juninas, estamos preparados, né, com a loja recheadas de adereços. Nas vitrines, além do tradicional, as lojas apostam em um xadrez mais adulto para aqueles que preferem algo menos chamativo, mas sem sair do clima. As vendas em alguns setores aumentam neste período quase 60%. Eram essas as informações, Adalberto. Eu volto com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Agora nós vamos a Caxias com Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Olá, Adalberto. Bom dia. Aconteceu aqui em Caxias mais um encontro de um grupo que reúne pessoas de cabelos crespos e cacheados. A ideia é incentivar nos participantes do grupo a busca pelo empoderamento afro, a autoaceitação e enfrentar o racismo que, infelizmente, ainda é muito presente na sociedade.
O grupo Crespos e Cacheados de Caxias já está prestes de completar 4 anos e vem realizando eventos para reunir os integrantes e discutir assuntos pertinentes aos seus integrantes. Trazendo esse protagonismo de fato para as pessoas negras, dando esses espaços para elas, mostrando, dando meio que essa orientação para que elas possam estar aí ocupando esses espaços de fato que é nossa, é de todo mundo por direito. Os temas abordados nas discussões não são só os cabelos, mas tudo que envolve a rotina dos negros, trabalho, estudos, entre outros assuntos. Nando Fernandes foi um dos palestrantes. Enfermeiro e musicoterapeuta, relatou experiências para ser aceito com o cabelo afro no trabalho. A gente precisa se lançar, a gente precisa se doar e precisa de fato ser protagonista. Que antes ficamos só sendo coadjuvantes, hoje não podemos mais. Para os participantes, essas reuniões são estimulantes. Se aceitar da forma que é e não como existem padrões que vai determinar aquilo que é de senso comum, mas a aceitação de si mesmo, da forma que é, gostar, valorizar e levar isso para as outras pessoas também. A nossa Constituição já estabelece: todos são iguais perante a lei. Nada de preconceito ou racismo. É com você, Adalberto. Bom dia. Obrigado, Zé Carlos. Bom dia para todos aí em Caxias também. São 7h29. Depois de 4 anos seguidos de queda, o emprego no setor privado com carteira de trabalho assinada voltou a crescer. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o indicador cresceu 1,5% no trimestre, encerrando em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Sobre o assunto, eu converso agora com o economista Felipe de Holanda. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto. Felipe, em que pese esse crescimento aqui de 1,5% comparado com o ano passado, mas fazendo uma análise fria dos dados e analisando a série histórica, se percebe que há, no mínimo, aí uma estagnação, né? E números preocupantes aqui em relação ao número de pessoas desocupadas, né? Verdade, Adalberto. O emprego com carteira assinada cresceu em relação, por exemplo, a um ano atrás, em 380 mil pessoas no país. Mas o sem carteira assinada cresceu 340 mil pessoas e o conta própria, ou seja, os autônomos, cresceu em quase 1 milhão de pessoas. Então, o que está acontecendo é isso. Há uma recuperação da ocupação, mas uma recuperação de forma precarizada, principalmente. E isso leva a uma estagnação do rendimento médio. Vamos ver alguns dados que a gente separou aqui, Felipe. A gente falava sobre aquele crescimento de 1,5%. Vamos ver na tela os números, para que as pessoas tenham uma noção. Primeiro trimestre do ano, aí estão os números: 480 mil postos de trabalho informais gerados, mais de 33 milhões de trabalhadores nessa situação, mas aí seguem dados agora do mercado informal, para a gente fazer um comparativo. Do trabalho informal, para que você tenha uma ideia, a cartela vai mostrar para você, aí está os dados do mercado informal, olha só, 3,4%, 368 mil pessoas, quer dizer, um contingente grande no mercado informal. Esse é um dado significativo. Essa alta foi puxada por setores como educação e saúde e trabalhadores de baixo nível educacional, da mineração, da construção, do transporte, profissionais liberais. Quer dizer, quando você vai fazer uma análise de o que está acontecendo, né, como é que essa alta foi puxada, você percebe isso, né, essa precarização ainda também, né? Sim, sim. E o fato, existe o conceito de subutilização da força de trabalho, né? Nós batemos o recorde, né, nesse trimestre terminado agora em abril de 2019, com 28 milhões e meio de pessoas, né, nessa situação de subutilização, ou seja, desocupadas, pessoas ocupadas, que estão desocupadas, mas isso não aparece nas estatísticas porque estão desalentadas, ou com trabalho precário, ou seja, trabalhando menos horas do que desejariam e recebendo muito menos do que desejariam. Então a gente vê claramente que o que está puxando a retomada é exatamente esse emprego de menor qualidade, um emprego sem carteira, um emprego autônomo, né? A ocupação, digamos assim, de forma mais precária mesmo, né? E isso afeta diretamente a questão da renda média, do rendimento médio do trabalhador, né? Vamos ver na tela alguns números a mais da pesquisa do IBGE.
Agora, relacionado ao rendimento médio, olha só, o rendimento médio real, R$ 2.295. A massa de rendimento ali, mais de 206 bilhões de reais, mas você percebe claramente esse impacto. Temos um outro dado aqui, que é aquilo que o Felipe falava ainda há pouco, em relação à subutilização. Pessoas, vamos ver os dados relacionados à subutilização, são dados da pesquisa do IBGE, está aí os números para você na tela, a população fora da força de trabalho, olha o número, 65 milhões, né? Essa população subutilizada está ali na casa dos 28 milhões de pessoas, essa taxa de subutilização 24,9% e pessoas desalentadas 4,9%. Felipe, explica melhor para a gente, traduz o que significa essa subutilização e essas pessoas desalentadas. Pois não, a subutilização é quando você soma o contingente dos desocupados, aqueles que não aparecem como desocupados porque não procuraram emprego. Mas eles não procuraram emprego porque estão desalentados, avaliam que não vão conseguir. E desistiram já de procurar emprego. Desistiram, né? Aliás, essa questão do desemprego de longo prazo no Brasil é bastante preocupante. Muita gente de mais de 12 milhões de desocupados, cerca de 6 milhões de pessoas estão desocupados há mais de um ano, sendo que 2/3 disso desocupados há mais de 2 anos, né? Então, o desemprego de longa duração é complicado porque a pessoa, de fato, fica muito mais difícil para ela voltar ao mercado de trabalho. A atratividade dela, né, para os empregadores, ela diminui bastante. Mas, como eu estava dizendo, a subutilização, ela pega os desocupados, pega aqueles desalentados e pega também os que trabalham muito menos horas do que gostariam, né? E que recebem muito menos do que deveriam, que poderiam receber se tivessem com uma jornada de trabalho típica, se tivessem e com uma situação formalizada. Felipe, fazendo uma análise, você já teve aqui outras vezes, fazendo uma leitura do início desse governo, sem o apoio político necessário lá no Congresso Nacional, a dificuldade emperrando aí ainda em relação à reforma da Previdência, e ainda sem apoio popular também, né, pelo que se percebe nas próprias manifestações nas ruas. Esse sinal, o mercado faz uma análise, claro, desse sinal político também, né, desses indicadores políticos, digamos assim, e aí que balanço é possível fazer desse começo de ano? Olha, um indicador-chave para entendermos o que acontece com a economia brasileira é o investimento agregado, o chamado formação bruta de capital fixo. Ele está em cerca de 15,2% do PIB, enquanto que no período 2010 a 2014 ele estava em cerca de 21% do PIB. Com uma taxa de investimento dessa não é possível crescer, né? E o que explica esse baixíssimo investimento? Primeiro, o colapso do investimento público, que chegou a 5% do PIB e agora está rodando abaixo de 2% do PIB. E também o investimento privado, por causa das expectativas, né? Mas principalmente o que a gente chama atenção é que não há políticas que estejam voltadas para a geração de emprego, né? As políticas são basicamente cortar gastos públicos, principalmente aqueles que são mais capilares, né? Que são mais distribuídos e que têm maior impacto sobre massa salarial, portanto que tem um efeito multiplicador maior, preservando aqueles que têm menor capacidade de multiplicar a renda, né? E nesse sentido, ainda que a reforma da Previdência fosse aprovada da maneira como ela foi mandada para o Congresso, e não será, ela não teria um impacto fiscal de curto prazo, nem a capacidade de multiplicar a renda, né? Então, o que está faltando mesmo são políticas que tenham capacidade de alavancar o investimento público e trazer juntamente com o investimento público o investimento privado. É impossível, na nossa avaliação, retomar o crescimento e retomar o emprego se nós vamos para essa situação de ajuste fiscal violento, né, para baixo o tempo todo. Para encerrar, Felipe, o impacto disso aqui no Maranhão, claro que a gente, né, não tem como ser diferente, está dentro desse contexto aí apresentado nacionalmente, inclusive, claro, com essa questão do cenário por conta do governo federal, a falta de investimento público, enfim, está dentro desse contexto aí, que análise é possível fazer desses dados que a gente apresentou ainda há pouco de trabalho e emprego e essa leitura da conjuntura nacional. Nós tivemos aqui, estamos tendo uma recuperação do emprego formal. Foram 6 mil vagas abertas
nesse ano, no primeiro quadrimestre, e principalmente em função do emprego público e do setor de serviços, né? Que vem ajudando principalmente no setor estadual, na parte de saúde, na parte de educação e na parte de segurança, né? Mas construção civil e comércio continuam desempregando liquidamente. Então, a verdade é que não se recuperou o estoque de empregos que havia até antes do início da grande recessão. E no caso do Maranhão, assim como todos os outros estados nordestinos, aqui tem uma particularidade. Além do emprego formal, apesar de estar recuperando, não ter recuperado tudo que perdeu durante os anos de 15 e 16, da grande recessão, nós temos uma queda violenta no estoque de contas próprias. Ao contrário do que acontece no resto do país, em que diminui o emprego formal, aumenta a conta própria, aqui o conta própria cai, contribuindo para o aumento da desocupação, por causa da redução do emprego no interior, principalmente o conta própria na agricultura. Foram quase 400 mil ocupações que foram destruídas por causa da seca, por causa do colapso das finanças municipais e por causa da forte redução das transferências federais, né? Então, o nosso desafio aqui é maior do que, assim como no resto do Nordeste, é maior do que na média do país. Professor Felipe de Holanda, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Que agradeço. No próximo bloco, o Senado aprova a medida provisória para combater fraudes no INSS e a Amoedo tem agenda aqui em São Luís, assuntos para John Coutrinho. No quadro de política, nós voltamos já. Imagens ao vivo nesse momento da Rua Portugal, no centro histórico da cidade, também aí já preparada para os nossos festejos juninos. Voltamos já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43. Agora vamos acompanhar como foi a última sessão da Câmara de Vereadores aqui da capital maranhense. Um dos assuntos em pauta foi a instalação da Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher, instalada na Câmara de São Luís, tem a missão de coordenar ações voltadas para a preservação dos direitos das mulheres, assim como trabalhar políticas públicas. Para conversar, para informar, mostrando para essa mulher seu verdadeiro direito, é uma luta de toda a sociedade. Além de operar administrativamente, o órgão deverá promover ações itinerantes em diversas regiões da capital, levando às pessoas informações importantes sobre os direitos da mulher. A possibilidade de demissão de cobradores que trabalham no transporte público de São Luís também foi tema na sessão desta segunda-feira. O vereador Umbelino Júnior lembrou que existem leis que defendem a categoria. Você ficar à mercê de o motorista ter que fazer as duas funções, né? Então, com certeza, a nossa lei ela vai proibir o acúmulo de funções. E aí, proibindo o acúmulo de funções, com certeza a categoria fica resguardada e tudo transcorre na sua normalidade. Ainda durante a sessão foi ressaltada a audiência pública que vai acontecer aqui na capital São Luís no dia 5 de julho para tratar sobre a reforma da Previdência. O propositor da audiência destacou a presença de vários parlamentares para debater o assunto. Ela sai na frente como protagonista em nossa cidade para trazer um debate esclarecedor. O que é que estamos perdendo e o que é que iremos ganhar com esse novo modelo de previdência para o Brasil. Agora vamos falar de política com o nosso colunista John Coutrinho. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, se fosse no futebol, a gente dizia que é aos 45 do segundo tempo, né? Mas o Senado aprovou a medida provisória para combater as fraudes no INSS? Exatamente, Adalberto. O Senado MP das fraudes, né? Para combater medida provisória que caducaria ontem, segunda-feira, dia 3, e precisava então ser aprovada pelos senadores. Foi de última hora a articulação do governo conseguiu mobilizar esses senadores, porque era o dia de segunda-feira, Adalberto. Segunda-feira dificilmente se consegue aí ter um quórum para votações. Então a articulação política do governo demonstrou um esforço muito grande, o que é uma prévia já para a reforma da Previdência, ou seja, se para aprovar uma simples MP o governo teve que articular até o último instante, imagine a reforma da Previdência. Talvez o governo não tenha esses votos necessários. Ou seja, essa MP
que combate as fraudes previdenciárias. Além disso, Adalberto, vai ser mais rígida no que tange aí a auxílio reclusão para presos, benefícios para trabalhadores rurais. Agora, não é mais só uma simples declaração do sindicato, não vai ser só mais o sindicato dizer, né? Dar uma declaração, o cara é trabalhador rural, vai se aposentar, vai ser mais rígido, vai ter um cadastro, então vai arrochar mesmo, vai ser um pente fino aí na concessão de benefícios previdenciários. Senadores maranhenses, em relação a essa medida provisória, o Everton foi mostrado aqui no jornal, no início, está numa missão na Guiana Francesa, não pôde participar. O senador Everton, portanto, está cumprindo uma missão aí relacionada a Alcântara, a visita à Guiana Francesa. O senador Roberto Rocha votou favorável à SMP e a senadora Elisiane Gama votou contra. Então, foi essa participação dos senadores em relação a essa votação ali da SMP, que coloca, Adalberto, aí, rigidez maior nesses benefícios previdenciários. Ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, cumpre a agenda hoje na capital? Cumpre, Adalberto. À noite de hoje, por volta de 7h30, ele fará uma palestra em um hotel aqui de São Luís. O João Amoedo foi candidato a presidente da República pelo Novo. Partido Novo é um dos partidos que mais crescem no Brasil, 29% de crescimento. Hoje, algo em torno de 34 mil filiados. Importante destacar, quem é o João Amoedo? João Amoedo é um empresário bem-sucedido. Hoje, o patrimônio do João Amoedo está avaliado em 425 milhões de reais, segundo a declaração que ele deu aí quando foi candidato a presidente da República. Ele ficou em 5º lugar e vai discutir aqui em São Luís as reformas que o país precisa, segundo ele, previdenciária, tributária, reforma política também, e as eleições municipais. Partido Novo também, que vem crescendo aqui em São Luís. O Amoedo teve 22 mil votos para presidente da República, portanto, bastante esperado. Amoedo, que foi empresário e também foi funcionário do Citibanco e do Unibanco, então ele tem muito a demonstrar no ramo empresarial. Para fechar, um assunto que não estava inicialmente aqui na nossa pauta, mas houve uma reunião do MDB já de olho nas próximas eleições, né, John? Sim, Adalberto. O MDB já traça a questão das eleições para o próximo ano. Reuniu aí o presidente do partido, o João Alberto, ex-senador João Alberto, e disse que o partido vai ter candidaturas próprias nas 20 principais cidades do Maranhão. Nas 20 principais cidades do Maranhão, São Luís, Imperatriz, Caxias, pretendem ter candidatos próprios e apresentou, no caso de São Luís, a pré-candidatura do ex-deputado federal Victor Mendes, ele que está no MDB, foi deputado federal, é da região da Baixada de Pinheiro, mas é um nome que deve ser apresentado pelo MDB aí para concorrer às eleições do próximo ano. O ex-senador João Alberto, presidente do partido, disse que o MDB voltará a ter protagonismo, se reorganizará e terá candidatura própria em São Luís. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. John Coutrinho participando aqui do Bom Dia Maranhão, são 7h49. Vamos conferir agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? Vem comigo, a gente começa por São Luís, hoje com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Vamos para o mapa? São Luís com mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 34 graus. Lá em Caxias, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 22, máxima de 34 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa, uma parceria com o Labinete, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Bacabal, hoje sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima 33 graus. Em Pinheiro, hoje, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima 33 graus. Lá em Carolina, hoje, a mínima está na tela, 21, olha a máxima, 34 graus, temperatura alta em Carolina. Hoje, sol com algumas nuvens, mas não chove. Esta é a previsão do tempo para hoje, parceria da Difusora com o Labinete, o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, no GEL, que é o Núcleo Geoambiental da Universidade, é parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Vamos dar uma olhada agora na Tábua de Marés para esta terça-feira. A primeira maré baixa aconteceu na madrugada de hoje, 1h18 da madrugada, 0,6 metros. 7h16, daqui a pouco, aliás, já passou, né? 7h16 agora pela manhã, 6,1 metros a maré alta primeira de hoje.
Às 13h45, no começo da tarde, maré baixa novamente. E às 19h04, 5,8 metros, a segunda maré alta do dia. É a nossa tábua de marés para essa terça-feira. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. São 7h51, 7h51. Está em cartaz aqui na capital uma exposição que retrata uma das mais importantes manifestações da cultura popular do Maranhão, o Bumba Meu Boi. Pai Francisco e Catirina, caboclos de pena e de fita, casumbás. Além do Bumba Meu Boi, tem também as coureiras do tambor de crioula. Tudo feito de biscuit e argila, criação desta artesã que há vários anos trabalha com os materiais. Mas foi há pouco tempo que a ideia de destacar a cultura local através das personagens surgiu. A ideia é porque queria renovar, né? Queria algo diferente. E aí eu pensei, poxa vida, o que a gente tem mais assim de interessante aqui na nossa cultura? Levando em consideração a diversidade. As brincadeiras que nós temos aqui, né? O Bumba Boi, o tambor de crioula, tem o carnaval também, que a gente tem uma diversidade de cultura, de coisas que dá para você criar, né? Desenvolver. Cada escultura recebe vestimentas e indumentárias sob medida, cuidado presente em cada detalhe. Esta não é a primeira vez que a exposição é realizada. O trabalho já foi exposto, inclusive, em um evento em Brasília. Um sucesso só. Eu fui a primeira representante em 2018 representar um artesão com as minhas peças, né? E lá a gente também teve o encontro da Semana de Gastronomia, né? Então foram chefes de cozinha representando a nossa gastronomia regional e eu fui como artesã. A exposição Bumba Meu Boi do Maranhão fica em cartaz até o fim deste mês e faz parte de uma programação com várias outras atividades. A nossa programação ela acontece nas unidades. A partir do dia 13 tem o batizado do Boi Brilho do Sesc e daí a gente se estende para várias comunidades, que o SESC também incentiva as comunidades realizando programações nesses locais para incentivar a economia da cultura local e também dentro das nossas instalações. São 4 noites de programações intensas com o melhor da programação das tradições da nossa cultura. Então esse é o grande diferencial dentre todos os arraiais. Muito legal, muito bonito, né? Para encerrar o programa, uma informação: o Museu da Gastronomia seria inaugurado hoje, mas a data foi alterada, houve uma alteração nessa data no Museu da Gastronomia, um espaço extremamente importante também aqui na capital maranhense. A gente vai informar você assim que tiver a definição dessa nova data, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora, amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente vai falar sobre práticas sustentáveis aqui no Bom Dia Maranhão desta quarta-feira. A gente te espera, tá bom? Outras notícias no portal MA10. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Fique com imagens da capital de todos os maranhenses. Bela imagem aqui. Você tem aí a Baía de São Marcos ao fundo, lá a Península à direita. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Valeu, até amanhã. A gente se encontra.